Salve, Guilherme Cres aqui na voz, certo? E hoje nós vamos estar falando de Oji, Ha e o storytelling como forma de passar mensagem. Pra começar, eu queria dizer que esse álbum é um dos meus álbuns favoritos, assim, de todos os tempos, dos que eu mais gosto de ouvir, que eu acho mais bem construídos, assim, então fazia tempo que eu queria falar dele. Também quero deixar claro que o passar mensagem eu não tô falando de rap, de mensagem como um todo, mas como forma de passar uma ideia. O Oji já me chamava a atenção desde o Crônicas da Cidade Cinza, e justamente eu acho que, como o nome do álbum já diz, o forte dele sempre foi fazer boas crônicas, principalmente sobre São Paulo, quem mora nela. Ele sempre teve essa habilidade do storytelling. Eu lembro daquela música, né, Porque Será, né, e que ele conta, né, o dia a dia de um lado, um ladrão indo assaltar um banco, do outro um policial, e é tão bem escrito que você consegue se colocar no lugar tanto do ladrão quanto do policial, e na forma ali que os dois acabam morrendo na música. Desculpa se eu dei spoiler, alguém não ouviu, mas faz mais de 10 anos, então não é spoiler. E aí a gente chega no Ha. Eu considero que o Ha, o Oji, ele traz uma visão assim, através da escrita dele, meio que como se a gente estivesse lendo uma HQ sobre São Paulo, sobre suas particularidades e peculiaridades. Ele começa com uma intro, e aí já vem Aventureiro na sequência, que acho que não tem como você começar um álbum uma melhor forma seja falando de você mesmo. Eu acho que ele fala dele. Ele fala, né, que é aventureiro nessa selva de pedra que é São Paulo. Na terceira música já vem uma das que eu mais gosto do álbum, que é Estação da Luz. Ali ele consegue fazer com que você imagine ali toda a situação e todas as coisas que acontecem, né? Todo mundo sabe, a Estação da Luz é um bairro histórico, tem a parte ali da estação de trem, que é tombada e tudo. E ao mesmo tempo que é um dos bairros históricos de São Paulo, é um dos bairros próximos ali onde hoje é a Cracolândia. Então tem vários contrastes ali. E ele, através da escrita, ele faz com que você imagine exatamente esse cenário. A estação em si ali e tudo que tem em volta. A questão da Cracolândia, a questão da marginalidade, porque foi um bairro que, apesar de ser no centro, por conta de tudo isso acabou ficando marginalizado ali, à margem da sociedade. A questão da violência, tudo que acontece nesse lugar. Ele até brinca, né, que com alguém que não tá acostumado, algum playboy ali, como ele sente medo ali naquela situação ali. E eu acho que é um dos melhores retratos que eu já ouvi alguém falar sobre aquele bairro em si. Na quarta vem Hahaha, que ele fez até um clipe bem da hora. E também ele fala sobre a questão do subconsciente, sonhos, porque ele conta toda uma história do que acontece com ele, e no final ele acorda e descobre que é um sonho, e, tipo, se sente aliviado. É uma música bem cômica, bem sátira, assim, em que mostra um dos melhores estados ali do Oji letrista, que é essa sátira bem humorada, juntando com o storytelling ali pra explicar a situação. Antes de ir para as próximas, até quero comentar uma coisa, que eu acho que Oji é um dos caras que mais tem técnica de rima ali, o que mais pegar as letras dele é o que mais tem rimas, final de frase, rima interna, wordplay, e acho que isso devia ser mais valorizado. Infelizmente a gente não fala tanto sobre isso, e eu acho que principalmente ele merecia muito mais reconhecimento do que tem. Então eu acho que é bem legal isso tanto no Estação da Luz, no Hahaha, a forma como ele engloba isso. Na sequência vem Correspondente de Guerra com a Jussara Marçal. Uma música assim, num tom menor, que evoca aquele negócio, aquele sentimento de revolta, de revolução, onde ele conta uma situação de violência urbana que acontece, polícia invadindo o bar, a situação que acontece ali no bairro, e faz com que você também entre naquela cena, como ele descreve, por exemplo, quando a polícia entrou no bar e toda a briga que aconteceu, coisa voando, como eu falei, as coisas ali no bairro ali, o álbum todo te dá a sensação que você tá andando naquele centrão de São Paulo ali, pensa ali, tipo, Praça da Sé e etc. Então você se imagina num lugar assim, num bar, pela Praça da Sé e etc. E toda aquela briga ali ocorrendo, então ele consegue criar essa imagem na sua cabeça. Quando termina Correspondente de Guerra, tem um interlúdio, e assim, no álbum, aliás, até é bom explicar isso. Ele tem interlúdios que seria o Oji conversando com o psicólogo, aí o psicólogo vai pedindo pra ele falar mais,
e vão surgindo as músicas. Então tem um interlúdio que ele fala, né? Eu sinto que nós temos um Deus de várias faces e tudo que eu toco eu me transformo. E aí vem Trindade, que acho que é a melhor sequência do álbum. Tem Trindade 1, 2 e 3. Que é uma baita saga que começa contando uma história. E aí, cada vez que ele toca alguma coisa, ele assume a personalidade daquela pessoa e começa a contar a personalidade, a história daquela pessoa. Ela assume o lugar dela. Então, tem o cara indo pra um rolê, depois um taxista, depois um traficante, depois uma loira. Chegando até uma hora tem um cachorro, pássaro. É muito da hora, é um negócio assim, bem viajado, mas tem tanto detalhe que ele consegue te colocar numa noite, num rolê ali, pela parte ali de São Paulo, pela visão de tudo que você possa imaginar, de todos os tipos de pessoas, visão de animais, tudo. E você consegue criar muito bem essa imagem na sua cabeça, um negócio espetacular. Tem mais um interlúdio e a gente vai pra 7 cordas, evocando o samba, principalmente o choro, na questão ali dos beats. Ele traz, como eu falei, essa visão da boemia de São Paulo, a questão dos barzinhos, das rodas de samba. Quem morou principalmente na região central, eu morei ali na Aclimação, então sempre tinha um bar ali na esquina que sempre tava tendo um samba, o pessoal se reunia ali sexta-noite, sábado-à-noite, até domingão às vezes pra fazer um churrasco e tal. Isso é algo muito comum, ele consegue trazer essa visão ali da boemia ali de São Paulo. Você cria mais essa imagem ali conforme vai passando o disco. Após 7 cordas vem uma das melhores, que virou canção, que é a música onde ele homenageia o irmão dele. E ele conta toda a infância deles e o que acabou acontecendo ali, que infelizmente ele veio a falecer, traz como uma forma de homenagem. Eu acho que é um storytelling, mas acho que ele é o que foge mais da ideia do álbum, mas eu acho que hoje não podia deixar passar justamente porque é uma música, além de excelente, traz essa homenagem muito sentimental ali. Não tem como você não se emocionar ouvindo. Na sequência vem Chico Cicatriz, Escalada, Ponto Final, Outro e Faro de Gol. E aí a gente finaliza o álbum. E aí eu vou chegar onde eu queria chegar aqui nesse podcast. O Oji, através do Ra e de várias músicas, ele consegue criar várias cenas na sua cabeça e passar toda uma imagem ali de um local como um todo. No caso ali São Paulo, eu falei mais a região central. Quem mora ali tem mais noção do que eu tô falando. E justamente esse storytelling e de construir essa imagem na sua cabeça acaba sendo muito mais útil para passar uma mensagem, uma ideia sobre o que ele queria, do que necessariamente ele dissertar sobre aquilo, falar o que ele acha. Às vezes uma punchline tem até impacto, mas acaba sendo... as pessoas acabam não vendo o real sentido dela, só tem um impacto e depois passam. Então ele fazer um som dissertando sobre, as pessoas vão falar, talvez não gostem de ouvir. E ele consegue, através desse storytelling, de contar histórias, mostrar o que ele poderia mostrar através dessas dissertações, mostrar a desigualdade que existe como um todo, principalmente em São Paulo, mostrar que mesmo nas regiões centrais ali, a gente tem uma desigualdade absurda nos lugares mais marginalizados ali dentro da cidade, como eu falei, Praça da Sé, tem o viaduto lá, o Minhocão ali embaixo também é meio complicado a situação, você tem Glicério, em outros lugares, vários bairros ali que foram marginalizados pela sociedade. Então ele consegue criar a imagem na sua cabeça de como são aqueles lugares, de todos os problemas que ocorrem lá, desde droga, prostituição, crime, etc. E também trazer os outros lados também, como eu falei, ele mostra como é que é a boemia e etc. Também mostra como a polícia age, como eu falei, como foi em Correspondente de Guerra. Eu acho que essa é uma das principais armas hoje. Ele, de uma maneira brilhante, ele consegue trazer toda essa imagem pra gente e fazer com que a gente reflita em tudo aquilo que a gente viu, sem ele precisar falar necessariamente o que ele acha. Só o ponto dele contar a história e mostrar pra gente faz com que a gente pense através do rap e, enfim, pense e reflita na mensagem que ele quer passar. O rap desde sempre teve storytelling, desde começou mesmo, né? Eu acho que a gente tem clássicos aqui no Brasil, anos 90 tinha muito, tinha Passo da Morte, tinha Racionais com Eu Sou 157, entre outras várias histórias aí que ficaram bem famosas aí no rap nacional. E sempre traziam isso. Eu acho que o Oji,
Não que ele traga algo novo, mas ele fez de uma maneira diferente. Acho que isso que chamou a atenção. E por isso que pra mim hoje é um dos melhores. O Rado hoje é um dos melhores discos da década de 2010 a 2020. De verdade, convido todos vocês a ouvirem, vale a pena, vocês vão gostar bastante. E eu acho que fica pra gente refletir também. Às vezes a gente quer passar ideias e talvez dissertar, enfim, não seja o melhor jeito de externar isso. Talvez você contar histórias, você fazer as pessoas imaginarem. Acho que é a melhor forma de fazer as pessoas entenderem. Tal como Jesus quando contava as parábolas para as pessoas poderem entender o que ele queria dizer, entendeu? Então, é isso. Fiquem aí com essa reflexão, certo? Semana que vem tem mais. Ouçam o Rado hoje. Prestigiem o rap nacional e é isso. Semana que vem tem mais aí com mais conteúdo, certo? Satisfação.